então, né? Vamos lá. Então, o exercício 10, ele diz assim, vamos ver se é uma regra de 3 simples ou se é uma regra de 3 composta, tá? Então, lista de exercício. Exercício 10. O exercício 10 diz assim, ó. Com certa quantidade de fio, uma fábrica produz 5.400 metros de tecido, com 90 centímetros de largura. Vamos só entender, né? Então, você tem lá os fiozinhos, assim, um carretel de fio, ó. Isso aqui é um carretel, tá, gente? Vocês imaginam aí um carretel de fio, tá legal? Que horas acaba a aula, Gabriel? A hora que você quiser sair. Eu vou terminar de corrigir a lista, tiro a dúvida de quem tem, certo? E se ninguém mais tiver dúvida, a prof finaliza, tá bom? Mas se você tem outro compromisso, não se preocupe, a aula vai ser gravada, você pode sair da aula, tá? E aí vê no momento que você achar mais oportuno, tá bom? Então tá. Então, o nosso carretel tá aqui e diz assim, olha, com essa quantidade de fio que a gente tem no carretel, a gente consegue construir, olha lá, 5.400 metros de tecido. Então, vamos pôr aqui a primeira grandeza. Tecido, quantos metros? 5.400, certo? Perfeito. Vamos ver se eu consigo focar aqui, ó. Aí. Acho que fica melhor, né? Parece que às vezes fica ruim de enxergar. Bom, com 90 centímetros de largura. Largura. Então, o tecido seria mais ou menos isso, né? Aquilo que a gente às vezes vai comprar lá para fazer roupa. Prof, você pode mandar a lista por aqui? Aqui eu não consigo compartilhar arquivo. Não me permite. Nossa, meu celular desconectou. Por quê? Deixa eu ver aqui, gente, o que aconteceu, porque travou a imagem aí para vocês. Minha webcam falhou. Voltou. Só um pouquinho, isso aí não estava previsto para aula não, tá? Opa, alguém entrando. Ah, agora voltou, ó. Estão vendo aí que voltou? Aparece para vocês já? Vocês conseguem? Para mim, se aparece? Para mim aqui deu certo. Sim? Ah, então perfeito. Antes tinha travado, né? Então tá, vamos por aqui que fica melhorzinho. Então, ok. Temos lá o metro do tecido, exercício 10. Com 90 centímetros de largura. Vou anotar aqui então a outra grandeza, a largura. Quantos centímetros de largura? 90. Olha só, aparece nesse problema aqui, pessoal, nessa situação, mais uma grandeza, ó. Em 50 minutos. Então, vamos pôr o tempo aqui, ó. Tempo é correspondente a 50 minutos. Bom, então, para ficar claro, que tipo de regra de 3 é essa? Uma regra de 3 simples ou é uma regra de 3 composta? Uma regra de 3 composta, porque eu tenho 3 informações, 3 grandezas. Então, a primeira aqui a gente já fez. Agora, vamos ver o que o problema que é da gente. Quantos metros de tecido? Opa, quantos metros de tecido? Não sei. Então, a minha incógnita já está relacionada ao tecido aqui, certo? Com 1,50 m, não, 1,20 m. Só que tem um detalhe, ó. A primeira informação sobre a largura foi dada em centímetros. Então, eu vou até pôr aqui só como referencial para vocês acompanharem e compreenderem, tá? Em centímetros. Quando a gente fala em 1,20 m, vocês concordam comigo que a gente vai ter que transformar. Porque 1 metro é uma unidade diferente da unidade centímetro, certo? Então, para eu fazer, lá, a Manu respondeu, regra de 3 composta, é isso mesmo. Para eu poder fazer a operação entre essas duas grandezas, né? Entre a grandeza centímetro e a grandeza metro, tem que estar na mesma unidade de medida. 1 metro tem 100 centímetros, correto? Mais 20 centímetros, então fica aí a largura com 120 centímetros. Em quanto tempo a empresa quer fazer isso? 25 minutos. Legal. Então, agora, o que a gente tem que fazer, sétimo ano? A partir de que a gente já anotou aí as grandezas, a gente tem que determinar se ela é uma regra de 3 composta diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mais alguém chegando? Perfeito. Bom, se ela é uma regra de 3 diretamente proporcional, a gente vai ter que analisar com relação à grandeza que tem a incógnita, no caso aqui o tecido. Então, a ideia é que a gente faça assim, ó, a gente anule o tempo, tá? Então, você esconde, não tem tempo. Ou você considera o tempo fixo. Vamos pensar em 1 hora? Então, ok, 1 hora. Escondi o tempo, eu vou relacionar a grandeza tecido com a grandeza largura. E o tempo vai estar fixo.
tá bom? Então, vamos lá. 5.400, eu consegui fazer... Pergunta? Não, né? Só tem esse jeito de fazer? Só, Ana, porque se a regra de 3 ela é composta, eu tenho que comparar essa informação que tem a incógnita com as outras duas grandezas, dividindo em partes, tá? Como exatamente você pode descobrir que ela é composta ou simples? Maria Eduarda, ela é composta porque eu tenho 3 grandezas. Então, a ideia é, uma regra de 3 simples, ela possui 2 grandezas. A gente compara sempre 2 informações. Se fosse uma regra de 3 simples, tecido e largura, pronto, simples. Regra de 3 composta, tecido, largura e tempo. Tecido, largura, tempo, operários. Tecido, largura, tempo, operários, comprimento. Então, vocês... Opa, mexi na webcam. Vejam assim, ó, que pra gente ter uma regra de 3 composta, eu tenho que ter 3 ou mais grandezas para determinar uma regra de 3 composta, certo? Analisando o número de informações? Não, analisando o número de grandezas, certo? Então, ó, porque veja assim, o problema traz 6 informações. E isso não significa que é uma regra de 3 composta. A gente tem que comparar a grandeza, tá? Informação, nesse caso, seria a relação numérica que existe aí entre o que o exercício está me dando e as grandezas, ok? Então, vamos lá. 5.000, então, eu tenho tecido, certo? Eu tenho fio, o carretel de fio. 5.400, eu consigo fazer 90 centímetros o tecido. Ok, então eu aumentei a largura do tecido. O tecido era assim, eu aumentei. Então, o maior valor está embaixo. Até aqui tudo bem, né? Vocês concordam comigo, certo? Agora, vamos pensar, ó. Eu aumentei a largura. Será que eu vou conseguir fazer mais ou menos tecido em 1 hora? Lembra que o tempo é fixo. Vamos determinar 1 hora aí. O que vocês acham? Qual que é a ideia de vocês aqui? A minha largura aumentou. Eu vou conseguir fazer um tecido mais comprido ou menos comprido? Vamos pensar assim. Eu vou conseguir fazer menos, Ana. Não dá para fazer mais, gente. Eu aumentei a largura do tecido. Sabe quando você vai comprar um tecido lá para fazer roupa? Né? Ele vem assim como é que eu vou falar? Num rolo achatado lá na empresa, na loja. Olha que vocês vão comprar. Então, veja, o tecido era largo assim, era uma caneta. Agora, eu aumentei a largura do tecido, ó. Ele é largo desta forma, certo? Aqui, ó, vou pôr aqui para vocês entenderem. Largo 90 centímetros. Agora, a largura, ó, ela é maior, ela é tudo isso aqui. Eu vou conseguir fazer menos. Então, a maior informação vai estar em cima. Isso significa que tecido e largura são inversamente proporcionais, certo? Ok, agora a gente esconde aqui, ó, a largura. E eu relaciono quem? O tecido com o tempo, correto? Então, largura não existe mais. Largura é fixa. Põe aí 1 metro para ficar fácil, tá? Bom, vamos lá. 5.400 rolos de tecido, eu faço em 50 minutos. Eu diminuí o meu tempo. Então, maior valor tá onde? Tá em cima, certo? Para a largura de 1 metro. Lembra que a largura é fixa. Se a largura aumenta, o tecido diminui, é isso? É isso. É isso mesmo. Eu aumento a largura, o comprimento do tecido vai ser menor. Concorda comigo? Porque agora ele é mais largo. Eu uso mais fio na largura do que fio no comprimento, tá? A ideia seria assim. Bom, então vamos lá. 5.400 eu faço em 50 minutos. Eu diminuí o meu tempo. O que vai acontecer com a quantidade de tecido que eu vou produzir? Viu? Eu tô trabalhando menos. Eu vou conseguir fazer menos tecido. Concordam comigo? Então, aqui, ó. Situação diz que o meu maior número está em cima. Perfeito? Temos pergunta, prof? Eu só não consegui ligar o microfone porque estão... Ah, tá, tudo bem, não tem problema, tá? Se você quiser escrever alguma perguntinha ali no chat também, Maria, a prof vai olhando aqui, vai olhando ali, a gente se acerta. Bom, prof, agora que a gente já fez a relação, que a gente descobriu aqui, que a grandeza, tecido e tempo, são diretamente proporcionais, e a grandeza, tecido e largura, são inversamente proporcionais, o que a gente faz? Então, vamos para a resolução. Nós combinamos de fixar, prof, como eu sei com quem comparar? Ana, você só compara quem tem a incógnita. Quem não tem incógnita não precisa comparar. Não precisa comparar largura e tempo, porque você não está procurando nenhuma incógnita aqui. Você vai comparar quem tem a incógnita. No nosso caso, a incógnita está na grandeza tecido, certo? Então, ó, tecido relacionado com largura, tecido relacionado com tempo. Porque ó, o X onde está? No tecido.
Então, vamos lá. 5.400 sobre x é igual. E agora? Quem que a gente escreve? As duas. Na regra de 3 composta, vejam vocês que a largura é uma relação inversa que eu tenho ao tecido. Então, eu fixo quem tem a incógnita e eu vou inverter aqui, ó, quem tem a largura. 120 sobe, 90 desce. E multiplico. Pode ter mais de um x? Não. O que é incógnita mesmo? Incógnita é a letra, é o valor desconhecido. Lembra de equação? Né? Tem o mesmo nomezinho aqui. Incógnita é o valor desconhecido, é a letrinha que a gente está querendo descobrir, certo? Então, ó, vezes. Vejam vocês que o tecido e o tempo deu diretamente proporcionais, ó. Eu diminuí o tempo que eu estou trabalhando. É claro que eu vou conseguir fazer menos tecido. Isso significa que o maior valor está em cima. Então, setinha apontada para cima. Aqui eu não vou mudar, tá? Então, multiplico lá, ó, pela informação tempo do jeito que tá. Aí, a gente vai voltar lá no segundo bimestre, onde a gente estudou multiplicação de fração. Na multiplicação de fração, a gente viu que a gente fazia igual a linha do caderno. Lembra disso? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Ok? Ok. Para facilitar os nossos cálculos, a gente pode fazer o seguinte, ó, cortar um zero daqui e cortar um zero daqui. Aí, a gente tem 12 sobre 9 vezes 50 sobre 25, tá? E isso ainda com a incógnita aqui, que é a grandeza do tecido, né? 5.400 por x. Será que dá para facilitar mais ainda, sétimo ano? O que vocês acham? Vou virar aqui, fica acho que melhor para vocês enxergarem. O que vocês acham? Dá para facilitar? Ó, o 50 e o 25 estão na tabuada do 25. Então, veja que a gente pode dividir um pelo outro, né? Então, ó, aqui eu simplifiquei por 25, tá? Esse número eu também vou simplificar por 25. Tudo isso para eu não precisar fazer conta muito grande. 2 é legal, Ana, mas eu vou ter que calcular de novo. Até porque 25 não é divisível por 2, porque não é um número par, certo? Então, a gente, lembrando que para simplificar, o que eu fizer no de cima, eu tenho que fazer no de baixo, tá bom? Então, 5.400 sobre x é igual. Aqui dividindo por... Aqui dá para calcular até uma outra simplificação por 3. Vocês não concordam comigo? Né, ó? Por 5 também daria, só que aí eu teria que fazer, Ana Clara, mais uma simplificação. Se eu quiser fazer uma conta fácil de cabeça, tá? Então, se eu fizer por 3, vai dar 4/3 aqui, ó. Então, aqui, dividir por 3 e dividir por 3. Aqui, como eu dividi por 25, vão dar 2. 25 por 25 é 1. Olha que sucia, gente. Agora, bem tranquilo fazer de cabeça, né? Então, 5.400 por x é igual. 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 1 é 3. Agora, essa é para você. Opa, parece que tem alguém querendo entrar. O Carlos. Oi, Carlos. Tudo bem? Estamos finalizando aqui o exercício 10, tá bom? E aí, também já enviei para vocês, né? Vocês têm lá também tudo resolvido. Olha só. Usando a propriedade fundamental da proporção. Lembra, Gabriel, que a gente viu ontem? Multiplicação em cruz, né? Você faz um x lá, então vai ficar 8 vezes x é igual a 3 vezes 5.400. Queridos, para a gente maximizar o nosso tempo, eu não vou finalizar, porque isso aqui é uma equação, certo? Você vai multiplicar, né, o 3 vezes 5.400 e isolar o x. Aí você resolveu o exercício. Vamos combinar assim? Dessa forma, a gente consegue tirar mais dúvida aí de quem tem. Até porque daqui para cá o conhecimento já foi adquirido, não é mesmo? Vocês já sabem resolver, tá bom? Então, vamos lá para o 11. Vamos ver aqui no exercício 11. Ah, você queria tudo, né, José? Mas já foi feito. Vocês têm a resolução da lista aí. Tia, você me tira uma dúvida de como fazer regra de 3 composta? Sim, vamos fazer o seguinte, ó. Os exercícios para frente ainda vão trabalhar mais regra de 3, pode ser? E aí, na resolução dos exercícios, a gente faz de novo, tudo bem? Então, vamos ver o que diz o 11. Na fábrica de camisetas, na fabricação de 20 camisetas, 8 máquinas gastam 4 horas. Só fala para mim quem que é o ASMR, para eu chamar pelo nome, que é difícil falar essa sigla aí, né, gente? Vamos combinar. Digita aí pra mim. A Carol? Ah, legal. Então, Carol, ó, só para você entender. Vamos fazer a leitura de novo? De novo, ó. Na fabricação de 20 camisetas,
8 máquinas gastam 4 horas. Quantas grandezas? Quem eu consegui mensurar? Quem eu consegui contar? Então, eu consegui contar quantas camisetas, eu consegui contar quantas máquinas, certo? E eu consegui contar quantas horas. Quantas grandezas? 3. Regra de 3 composta. Passou de 2, já é composta, certo? Então, vamos anotar as grandezas aqui. Vamos lá, camisetas, e aí a Pro também vai abreviar, tá bom? Então, camisetas, 20 camisetas. Quantas máquinas? 8 máquinas. 8. Quanto tempo essas 8 máquinas fazem essas camisetas? Horas aqui, 4 horas. Então, grandeza horas. Em 4 horas, 8 máquinas deve ser as camisetas mais caras do mundo, né, gente? Pra fazer 20 camisetas não demora tanto assim, né? Ok? Ah, tudo bem, não tem problema, Carol. Só para a prof chamar o nomezinho que fica mais legal, tá bom? Agora vamos ver o que diz o resto do exercício. Ó. Para produzir 15 camisetas, quantas camisetas? 15. 4 máquinas, quantas máquinas? 4. Olha lá, quem me perguntou, acho que foi a Maria, né? Que falou de regra de 3 composta. Ó, regra de 3 composta, Maria. Quanto vai gastar de tempo? Então, vamos ver. X. Não sei. Não sei quanto tempo vai gastar. É o que eu quero descobrir. A Carol mesmo? Então, perfeito. Carol, olha lá, deu bem certinho. O que a gente combinou? Quando a regra de 3 for composta, a gente anula uma grandeza, certo? E relaciona a grandeza que tem a incógnita com ela. Como a gente começou falando de camiseta, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Pus a mão na frente, mas já tiro aqui para vocês, tá? Então, horas com camisetas. Tampei máquina. Vamos pensar comigo aqui? 20 camisetas são feitas em 4 horas. Diminuir a quantidade de camisetas. Aonde é o número maior? Para cima. Só um pouquinho, Carlos. Então, você vai vir aqui e você vai pôr a setinha para cima. O maior valor está em cima. Então, a seta tem que ser apontada para ele, tá? Diminuir a quantidade de camisetas. Eu vou demorar 4 horas para fazer? Ou vou demorar mais? Ou vou demorar menos? Estou fazendo menos camiseta. Vou demorar menos tempo para terminar? Então, o maior valor ainda está em cima, certo? Porque neste caso, x é um número menor que 4. Perfeito? Menos. Olha lá. Pode falar, Carlos. Não sei se você quer escrever ou quer falar. Qual que é a sua dúvida? Carlos? Você tá indo? Carlos? Tá bom, então vamos continuar. Agora, o que a gente faz? Vamos para a segunda informação, a segunda grandeza que eu vou relacionar. Repete a 109? Vixe, Carlos. Ah, o 10 Carlos, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade da lista, certo? E aí, depois a gente volta aqui no 10, tá bom? Senão a gente vai para o exercício e volta, a gente quebra o raciocínio, fica um pouquinho complicado para os demais, tá? Mas não tem problema, a gente volta no 10. Então, vamos lá, para as horas. O que eu faço agora, gente? Eu tampo camiseta. Quem que eu tenho que relacionar? Pergunta. Eu tenho que relacionar quem tem a incógnita. Pergunta. Quem que é a incógnita? O X. Tia, você pode me explicar, tipo, um pouco todos os conteúdos que vão cair na prova? Ai, Carol, eu não consigo fazer isso, porque o nosso tempo hoje é só para resolver a lista, tá? Eu tenho aula para gravar no colégio hoje, então, infelizmente, é só um tempinho aí para finalizar, tá bom? Então, relacionando aqui, ó, com máquinas, certo? Tampei, camiseta. Vamos pensar aqui com a Pro. Ó, 8 máquinas trabalham 4 horas, certo? Então, o maior valor está em cima. Lembrando que a camiseta aqui é fixa. Vamos fixar o 20, tá? O 20. Então, 8 máquinas em 4 horas fazem 20 camisetas. 4 máquinas vão demorar mais tempo ou menos tempo para fazer as mesmas 20 camisetas. Pensa comigo, eu diminuí a quantidade de máquinas para fazer a mesma quantidade de camiseta, eu vou ter que deixar elas ligadas muito mais tempo. Concorda comigo? Carol, mais tempo. Sabe por que mais tempo? Porque agora eu tenho menos máquina trabalhando. Eu quero que as camisetas fiquem prontas. Então, vai ter que ser mais tempo. Olha lá, o xizinho é o quê? Maior que 4. Então, setinha apontada para ele. Tá legal? Hoje, na aula de reforço, a Pro vai fazer uma revisão do conteúdo para o simulado? Não, Mariana, eu vou finalizar a lista, tá? Esse era o nosso combinado da aula de ontem, certo? Então, ok, mas é claro, vocês têm aí a tarde inteira para fazer... Oi?
Reforço? Gente, o reforço é com a professora Vanessa, né? Eu nem tenho informação, tá? É lá com a professora Vanessa, mas é bom vocês perguntarem para ela algum conteúdo que vocês tenham dificuldade. Ela tá prontamente para atender vocês, tá bom, gente? Bom, então, olha lá. Como é que a gente vai resolver? Ah, eles vão passar, Carlos. Eles estão passando. Você pode pedir direto também lá no WhatsApp do colégio. O colégio tem um WhatsApp, pode pedir ali pelo Clipe Escola, né? Também tem essa possibilidade, tá bom? Aqui, ó, a ideia é que a gente coloque antes do sinal de igual quem tem a grandeza x, no caso, as horas. Então, vamos por aqui, ó. 4x é igual. Agora a gente analisa. Pensa aqui comigo, pessoal. Setinha para cima no camiseta, setinha para cima nas horas. Certo? Certo. Eu preciso inverter, então, camisetas? Não, copie do jeito que tá, ó. 20 e 15. Vezes. A pergunta que vocês devem me fazer assim, prof, é sempre o vezes que eu faço? É sempre vezes. Numa regra de 3 composta, você vai multiplicar as grandezas, tá? Sempre aquelas que não tem o x, tá bom? A incógnita, né? E agora, máquina e horas. Relacionando as setinhas, observando, a gente viu que ela é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, eu preciso inverter a grandeza máquina, porque as horas é fixo, é quem tem o x, é quem tem a incógnita. Tem outro tipo de regra de 3? Ana Clara, se preocupa com aquilo do simulado, mulher? Não, não tem outro tipo de regra de 3. É regra de 3 simples ou regra de 3 composta. Nós estamos nos dedicando agora para o estudo do simulado, que é amanhã, certo? Então, ok, vamos voltar para cá. Precisa inverter quem? A grandeza que tem as máquinas. Então, sobe o 4 e desce o 8. Perfeito? Aqui também é possível simplificar. O 20 e o 15 estão na tabuada do 5, concordam comigo? Então, vamos dividir todo mundo aqui, ó, por 5, só para o nosso cálculo mental ficar mais ágil, tá? E a gente ganha tempo. Então, 4 está para x, assim como, vamos ver lá, 20 dividido por 5 é 4. 15 dividido por 5 é 3. Vezes, concordam que 4 e 8 eu também posso simplificar? Posso, né? Eu posso simplificar por 4, por exemplo, ó. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Olha, gente, como ficou bem tranquilinho esse. Como é que resolve multiplicação de fração? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Numerador, numerador. Numerador. Pergunta? Sim, não? Não? Então tá. 4x, e agora aqui a gente pode até multiplicar, ó. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Agora tá fácil. Recordando, princípio fundamental da proporção. Diz que a gente multiplica em cruz. 4x é igual a 4 vezes 6. Aí é com vocês, né? Só resolver, então, essa equação. Bem tranquilo. 4 vezes 6, 24. O 4 vai passar dividindo, certo? Quantas horas vai dar aqui? 24 dividido por 4, 6. Então, x igual a 6 horas. Tudo bem? Tudo bem. Simples e composta, só, Ana. Perfeito, a prof já tinha avisado ela. Carlos, vamos lá, para o exercício 12. Vou deixar aqui para vocês, exercício 12. A atividade 12 da lista tem assim as seguintes informações. Carol, regra de 3 composta. Bati o olho e já vi aqui, ó. Olha o que diz. Em 7 dias, 40 cachorros consomem 100 quilos de ração. Quem são as grandezas? Em 7 dias. Grandeza, dias, eu consegui contar. São 7. Quantos cachorros? 40. Grandeza, cachorrinho. 40. Prof, você pode passar um exercício do trabalho para eu ter mais facilidade? Gabriel, o exercício do trabalho é exatamente esse daqui, ó. Esse que eu fiz aqui. Idêntico. A ideia é a mesma, tá? Então, a gente pode até chegar aqui na parte da resolução do exercício do trabalho e eu te explico de novo, tá bom? Não tem problema não. Consomem 100 quilos de ração. Quantos quilos? 100. Então, veja que são informações que eu consegui mensurar. Eu consegui achar quantidade para eles. Então, vamos colocar aqui, ó. Quantos quilos? 100 quilos. Regra de 3, simples ou composta? Composta. 3 grandezas. Em quantos dias? Opa, não sei. Em quantos dias? X. Incógnita, certo?
15 cachorros. Quantos cachorrinhos? 15. Consumirão 75 quilos de ração. Quantos quilos, prof? 75. Como é que a gente resolve mesmo? Pegar a caneta colorida para isso. Olha lá. Tampa o quilo e a grandeza que está logo ao lado aqui, ó. A primeira que apareceu depois do dias foi os cachorrinhos. Então, eu vou relacionar dias com cachorros, certo? Vamos fixar o quilo. Vamos pôr aí 1 quilo. Só para a gente ter um foco, tá bom? E não precisar aí ficar variando. Então, beleza. Ó, daqui para cá, o que acontece? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, o maior valor já está em cima. Já posso até registrar. Setinha para o 40, tá? Então, vamos pensar, ó. 40 cachorrinhos consomem uma quantidade de ração em 7 dias. Eu tenho a mesma quantidade de ração, só que agora eu tenho pouquinho cachorrinho. Eu só tenho 15. Essa ração vai durar mais ou ela vai acabar mais rápido? O que vocês acham? Ela dura mais do que 7 dias ou ela dura menos que 7 dias? Marca aí pra mim. Vai durar mais, Mirella, exatamente. Eu tenho 100 quilos de ração, só que eu só tenho 15 animais. Então, significa que o valor do meu X aqui, ó, vai ser muito maior do que o 7. Então, setinha apontada para o maior valor, que é o X. Isso, Ana, perfeito. Ana respondeu ali. Ok, fizemos a relação. Agora, eu tampo os au-aus aqui, os cachorrinhos, e vou relacionar os dias com os quilos, certo? Então, vamos lá. Tampei cachorro, fixa. Pode ser 40, pode ser 15, tanto faz. Carol, vejo teu WhatsApp. Maria Eduarda, jura? Jura que no meio da aula você foi assim? Tá, vamos lá. Dias e quilos. Em 7 dias, durou 100 quilos de ração. Eu diminuí a quantidade de ração. Então, dá uma olhadinha lá, ó. O número maior tá em cima, é o 100, né? 100 é maior que 75. E agora, 75 quilos para 40 cachorros. Lembra que a gente fixou os cachorros, são 40. Vai durar mais ou menos dias. Eu tenho menos ração para a mesma quantidade de cachorro. Vai durar 7 dias? Mais do que 7? Menos do que 7? Anota aí para mim. Vamos lá, que a gente ainda tem mais exercício para fazer. A prof quer dar uma. Vai durar menos? Vai durar menos. Por quê? Porque eu diminuí a ração. Então. E agora? Ó, maior valor em cima ou embaixo? Para baixo, né? Se vai durar menos, é porque o número 7 é maior do que o X. Olha que bacana. Tudo inversa. E agora, prof, como é que faz? Se eu tenho duas informações que são inversamente proporcionais, grandeza com grandeza, a gente faz assim, igual. Eu fixo quem? O X. Então, vamos lá. 7 está para X igual. E aí, pessoal, eu tenho que escolher a grandeza que eu vou inverter. Eu não posso inverter as duas ao mesmo tempo. Se eu fizer isso, a conta dá errado, tá? Então, quem é a grandeza que está logo ao lado do dias? O cachorrinho. Então, eu inverto o cachorrinho e eu deixo fixo o quilo. Vamos fazer assim, então. 15 cachorrinhos está em cima, 40 cachorrinhos está embaixo. Vezes, lembra que regra de 3 composta a gente multiplica, mantenho, prof, mas é inversa. É inversa, só que eu escolhi o cachorrinho para inverter, tá? Porque é a grandeza que está logo ao lado ali do dias. O 100 fica em cima e o 75 fica embaixo. Perfeito? Perfeito. Tanto faz qual inverter? Tanto faz, Ana Clara. Porém, a gente determina-se uma regra para que não haja confusão na hora da inversão, tá? Então, o ideal, tanto faz. Quer manter cachorro, mantém. Quer inverter o quilo, inverte. Sabe por quê? Porque na multiplicação, tanto faz a ordem. Lembra? Uma vez que eu inverti o primeiro, vai dar igual se eu inverter o segundo, certo? Porém, a gente tem a regra aí de inverter aquela grandeza que está logo ao lado da incógnita, que seria dias e cachorros. Legal. Então, Gabriel, para você que me perguntou lá da questão do trabalho, não tem nada a ver com isso, mas é o próximo passo. Olha só, gente, a gente multiplica igual linha do caderno, certo? Então, vamos fazer 7 sobre x é igual. 15 vezes 100 é 1.500, tá? Já registrei. Agora, 40 vezes 75. Você vai falar assim, nossa, tá difícil de fazer de cabeça. Ok, se você quiser simplificar, simplifica. Eu vou tentar fazer de cabeça aqui. Vou abaixar o zero, porque 40 vezes qualquer coisa é zero. 0 vezes 75 é sempre zero. 4 vezes 5, 20. Vão 2.
4 vezes 7 é 28, com 2 é 30. Olha lá, não foi tão difícil assim, né? Então, aqui a gente pode cancelar os zeros. E agora, Gabriel, que eu quero conversar com você. 7 está para x, assim como 15 está para 30. Gabriel, situação do trabalho. O que eu faço quando a gente tem uma proporção? Esquece que é regra de 3, porque agora o que é regra de 3 eu já resolvi. Eu já sei se ela é direta, se ela é inversa, se ela é composta, se ela é simples. Agora, o que eu tenho aqui é uma comparação entre razões, uma proporção. E como é que eu resolvo proporção, sétimo ano? Multiplicando em cruz. Então, xzinho aqui, ó. Esse com esse com esse. Então, x vezes 15, 15x. 7 vezes 30, 7 vezes 30. Vamos terminar esse? Vamos fazer em cruz. Isso aí, Gabriel, perfeito. Então, ó, 15x é igual 7 vezes 3 é 21 e eu abaixo zero, olha lá, 210. Tá, como é que a gente faz agora, prof? X é igual a 210. Agora, isso aqui é uma equação, né? Eu tenho que isolar a incógnita. Tá multiplicando, eu vou passar lá, ó, dividindo com a operação inversa. A gente já viu no segundo bimestre. Então, x seria igual a o valor que vocês vão calcular. E a resposta está na lista também. Combinado? 13. Vamos ver o que diz aqui o 13. Será que é composta? Será que é simples? Vamos ler. Numa fábrica, 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, conseguem fazer 864 caixas. Gente, eu tenho 3 grandezas. Quem são? Operários. Vou abreviar. Quantos? 12. 8 horas por dia, horas, é a minha segunda grandeza. E a quantidade de caixas. Quantas caixas? 864. Então, perfeito. Já sei que é uma regra de 3 composta. Prof, a gente vai corrigir até o 15? Não, a ideia é que eu faça todos, até o 16. 17, são 17. Mas, gente, aquilo que eu falei continua valendo. Se vocês tiverem compromisso, precisarem se ausentar da aula, não se preocupem, tá? Não vou ficar chateada, eu prometo. Vocês podem ir almoçar ou então pro compromisso de vocês, tá bom? Então, continuando, a gente tem lá. Quantas caixas? X, não sei. São feitas por 15 operários. Olha que bacana, aumentei a quantidade de operários. Em quanto tempo? Em 10 horas. Ixi, vou pôr todo mundo, mais gente para trabalhar mais tempo. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Como é que eu resolvo? Grandeza, caixa lá com o operário. E eu, ó, anulo horas, certo? Essa eu não vou comparar. Então, vamos lá. 12 operários fazem 864 caixas. Mais operário, vão fazer mais caixa. Concordam comigo? Isso, Ana, perfeito. Pegou o jeito aí, ó. Tem mais gente trabalhando, mais produto caixa eu vou ter. Perfeito. Agora, vamos fazer a comparação da grandeza caixas com horas. 8 horas, eu fiz 864 caixas. Poxa vida, coloquei meu pessoal para trabalhar mais tempo. 10 horas, eu vou fazer mais ou menos caixas. Mesma quantidade de gente, só que está trabalhando 2 horas a mais por dia, a cada dia. Eu vou fazer mais caixa, mais produto. Olha só o que virou. Tudo para baixo, diretamente proporcional. E isso aí, Mirella, mas diretamente proporcional, bem mais fácil de resolver. Sabe por quê? Porque eu não vou precisar me preocupar em inverter. Eu escrevo do jeito que tá. Então, antes do sinal de igual, 864 para x, porque venha sempre a incógnita, 12 para 15 vezes 8 para 10. Olha lá, ó. Linha do caderno. Então, 864x é igual. 8 vezes 2, 16, vai 1, 96. E 10 vezes 15 é 150. Gabriel, o que eu uso aqui? Proporção. Princípio da proporção. Princípio fundamental. Então, multiplique em cruz. 96x é igual a 864 vezes 150. Aí é fazer uma equação de primeiro grau e aí vocês dominam o assunto já, né? Combinado? Susse aqui, ó, foi 14. Cadê aqui? 14 tem lá, 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Opa, isso é para multiplicar em cruz, perfeito, Gabriel. Pegou o jeito, já conseguiu resolver o trabalho então. Quantas torneiras? Vou abreviar. 3. Enchem o que é uma piscina? Abreviei também.
Em quanto tempo? Ah, a piscina é em horas, desculpe. Então, aqui é horas. Minha grandeza não é a quantidade de piscina, é em horas. 10 horas. Nossa, 3 torneiras demoram 10 horas. É a baita de uma piscina, né? Quantas horas? Não sei, X. Quantas horas eu não sei. Levarão 10 torneiras. Opa, aumentamos a quantidade de torneiras. E agora, regra de 3 simples ou composta? Eu só tenho 2 grandezas para comparar. Então, regra de 3 simples. Usando a minha caneta rosa, aumentou a quantidade de torneira. Para encher a mesma piscina, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Eu vou demorar menos tempo. Então, o maior número está em cima. Olha lá. Isso significa que a minha regra de 3 simples, ela é inversa, como a Ana escreveu ali, tá? Perfeito, a Mirella também raciocinou legal, a gente diminui o tempo, né? Então, menos. Fixo quem tem a incógnita. Então, 10 sobre x. E inverto quem tem os valores fixos já, os determinados. O 10 sobe, o 3 desce. A súcia é esse, né? Ó, 10x é igual a 30. Posso fazer até direto, porque 10 vezes 3 vai dar 30. X é igual a 30 divididos por 10. X é igual a 3. Opa, quantas horas a piscina vai ficar cheia? Em 3 horas. Fiz esse porque era mais rápido. 15. Mas viram lá que resolver a equação tranquilo, né? Um ciclista percorre 150 quilômetros em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Gente, já errei por falta de atenção. Mas tranquilo, cara, só cuidado no simulado, porque aqui a gente pode errar, né? A gente erra, apaga, faz de novo, confere, mas lá no simulado, uma vez que você marcou, daí já preocupa, né? Então, vamos fazer bem com calma, a gente tem tempo para isso. Então, percorre lá, quilômetros. Quantos quilômetros? 150, prof. Em quantos dias? 4 dias, prof. Peraí, quanto tempo ele está pedalando para fazer tudo isso? Ele está pedalando só 3 horas por dia, então horas. Só, né, gente? Deve dar um cansaço que só. 3 horas por dia. Em quantos dias? Não sei. Olha o meu X onde tá. Ele vai fazer a viagem de 400 quilômetros, pedalando 4 horas por dia. E aí? Então, vamos lá relacionar aqui, então, as nossas grandezas. Primeiro, dias... Opa, tô na frente. Dias com quilômetros. Essa com essa. Essa eu esqueço, ó. Eu fixo. Vamos fixar o 3 aqui, que é o primeiro, tá? 4 dias eu andei 150. Quantos dias eu vou andar 400? Gente, se eu tô trabalhando, se eu tô pedalando aí 3 horas por dia para andar mais, eu vou demorar muito mais dias para chegar, certo? Eu aumentei a distância, né? Eu vou demorar mais. Então, ó, aumentou aqui, setinha para baixo, porque tem a distância 400, e aumentou os dias aqui, ó, certo? O maior valor vai estar em X, então setinha apontada para o maior valor. Agora, eu vou fazer dias com horas, tem que relacionar essas duas grandezas. Vamos fixar 150 quilômetros? Fixei, pronto. 4 dias, eu vou andar 150 quilômetros em 3 horas. Se eu pedalar mais horas por dia, então maior valor para baixo. Quantos dias eu vou demorar para andar os mesmos 150 quilômetros? Concordam que vai ser menos? Viu? Eu estou pedalando mais horas por dia para andar o mesmo tanto. Então, o maior valor aqui vai estar em cima. Ah, já ficou tranquilo, né? Vocês já conseguiram pegar aí a coisa? Olha que bacana. Quem tem a grandeza? Dias. Então, 4 para X é igual. Quem deu diretamente? Quilômetro. Então, a gente mantém 150 para 400 vezes. E esse cara aqui é o quê? Inversa. Ó, setinha para cima, setinha para baixo. Se o X está fixado, quem que eu tenho que inverter? As horas. Então, sobe o 4 e desce o 3. Perfeito? Perfeito. Vamos simplificar para não ficar muito difícil de calcular mental? Ó, quarta zero, quarta zero. É uma divisão, a gente pode fazer isso. Então, 4 para X, assim como 15 para 40, tá? Vezes 4 por 3. Fácil agora, ó. Só multiplicar aqui em cruz. Desculpe, linha do caderno, porque é fração. 4x igual 4 vezes 15 é 60 e 3 vezes 40 é 120. Agora, olha só, gente, que molezinha isso, ó. Quarto zero, porque a divisão dá para fazer.
Então, 4x é igual a 6 está para 12. Agora, Gabriel, aplicando a regra lá, ó, multiplicação em cruz, 6 vezes x, 6x. 4 vezes 12 é 48. Aí, ó, vocês podem até continuar. Vai ficar fácil também, né? Porque 48 dividido por 6 é 8. Então, vai demorar 8 dias para ele chegar aí com 400 quilômetros, andando 4 horas por dia. Foi? Foi. 16. Reta final, hein? 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia levam 6 dias para fazer um determinado trabalho. Quantas grandezas eu li para vocês? 3. Quais são? Máquina. Quantas máquinas, prof? 20. Trabalhando quantas horas por dia? Então, próxima grandeza. Horas. Quantas horas? 16. Quantos dias elas vão demorar para fazer esse determinado trabalho? Diz aqui o exercício que 6 dias. Simples ou composta? Escreve aí para mim que eu quero ver. Quantas máquinas? Peraí, quantas máquinas? Não sei, X. Ó, já vi ali, composta. Ah, vocês pegaram... Ih, gente, agora, assim, 2 exercícios no simulado. Um que vai trabalhar regra de 3 simples e outro que regra de 3 composta. Vocês já vão saber fazer logo de cara, tenho certeza. Aí vai aparecer lá, ó, quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço, o mesmo trabalho lá, se elas trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias. Então, agora vamos fazer a comparação, né? Máquina com horas. O que acontece com essas duas informações aqui? Aumenta, então já vou pôr setinha para baixo. Né? O maior valor está aqui no 20, tá? Vamos pensar aqui comigo, ó. 20 máquinas, trabalhando 16 horas, fazem um serviço em 6 dias. Fixei os dias, então, aqui, ó. 6 dias, tá bom? Quantas máquinas eu vou precisar agora, se ela estiver ligada, 20 horas por dia, trabalhando os mesmos 6 dias? Eu vou precisar de mais máquina ou de menos máquina? Eu tenho mais tempo ela trabalhando, ó. 4 horas a mais por dia. Era 16, agora é 20. Então, vocês concordam comigo que eu vou precisar de menos máquina. As que eu tenho estão trabalhando mais horas por dia. Então, setinha para baixo. O menorzinho valor vai estar aqui, né? Desculpa, gente. Maior valor vai estar em cima. Já inverti a seta aqui. Deixa eu só apagar para não ficar aquele rabisqueiro, né? Era pra gente pôr a seta maior para cima. Ela foi para o contrário. Pronto. Vou apontar a seta para o lugar direito. Aqui aumentou, então seta para cima. Pronto, maior valor em cima e aqui maior valor embaixo. Tampo horas, muda a cor aqui para relacionar máquinas e dias, correto? Então vamos lá. Vamos fixar 20 horas. Tanto faz, né? 1 hora, 20 horas, porque quem a gente tem que comparar agora é máquinas e dias, tá bom? Então, 20 horas. 20 máquinas, trabalhando 20 horas, fazem o serviço em 6 dias. Aumentei a quantidade de dias, setinha para baixo. Quantas máquinas eu vou precisar ter? Mais ou menos do que 20 para fazer o mesmo serviço, trabalhando 20 horas por dia. Vou precisar de mais máquina ou menos máquina? Prof, mas se é mais horas, não vão ser mais máquinas? Na verdade, não, porque eu tenho a mesma quantidade de dias. Eu tenho, ó, mais horas por dia. Eu não preciso aumentar a quantidade das máquinas, Ana. Eu posso ter uma menor quantidade de máquinas, porque agora as que eu tenho trabalham mais tempo, entendeu? Então, se vai ser mais tempo elas ligadas, eu não preciso ligar todas as 20, eu ligo algumas só. Ah, beleza, compreendeu? Então, a gente parou aqui, né? Ó, máquinas, 20 máquinas, trabalham 6 dias, 16 fixamos lá em 20, né? 20 horas. Agora, eu tô fazendo as máquinas que eu tenho trabalhar 12 dias. Eu aumentei o prazo para fazer o mesmo serviço. Eu vou precisar de mais ou menos máquina. Eu posso gastar menos energia, porque agora eu tenho mais tempo para entregar. Ah, perfeito. Então, o maior valor vai estar ainda em cima. É o número 20, né? O X vai ter que ser menor que 20. Então, setinha apontada. Olha lá, inverso, 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 inverso. E agora? Agora eu fixo o X.
certo? Quem eu tenho aqui? Horas. Então, eu inverto as horas. Lembra que eu preciso escolher uma para fazer a inversão, tá? E eu mantenho, por exemplo, aqui os dias. Aí ficou fácil, ó. 20 tá para x, assim como eu multiplico aqui, porque eu tenho uma multiplicação de fração, vamos dar até para multiplicar o de cima, o de baixo aqui eu não vou conseguir fazer de cabeça. Mas dá para simplificar, vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. Esse com esse dá para simplificar por 2, certo? A gente ficaria com 10 e 8. Vezes esse dá por 6, né? Ó, aqui eu consigo por 2, por exemplo, e aqui eu consigo por 6. Daria 1/2. Olha que sussa, gente. Agora repete o 20x igual 10 vezes 1, 10. 8 vezes 2, 16. Multipliquei lá em cruz, 10x é igual a 20 vezes 16. Aí é só a gente resolver. Perfeito? Não é tão difícil, né? Vocês achavam que era mais difícil, mas não é não. Depois que a gente compreende aqui quem a gente tem que ir relacionando, fica fácil. Eu pensava que era louco de difícil. Pelo menos é o que falam? Não. Quem fala é porque ainda não aprendeu a resolver, então. Porque não é tão difícil, gente. Vocês viram que vocês estão respondendo para mim? Que vocês respondem no chat, eu vou escrevendo aqui, ó. Vamos fazer o seguinte? Quem puder, liga o microfone. Vou ler o último, tá? E aí vocês me falam quem são as grandezas, pode ser? Só pra gente conferir aí, já que é o último. Um homem percorre 2.232 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Pode falar. Eu mais atenção. A Carol. Isso. Aí, ó, já a Manu já até escreveu ali pra gente. Perfeito. Então, quem são? Primeiro, quilômetros, porque é a primeira informação que ele me deu, ó. 2.232 quilômetros. Aí ele diz assim, quantos dias? 6 dias. Aí ele diz que mesmo ele andando 6 dias, tem que correr 12 horas para conseguir fazer isso. Horas. Grandeza, horas. 12. Tia, vou ter que sair antes. Tudo bem, José. Tem problema, a aula está sendo gravada, tá? E você tem a lista corrigida também, tá? Você pode comparar lá o seu resultado com a lista. Quantos quilômetros? X. Vai percorrer em 10 dias. Resolver correr aí 14 horas por dia. Eu duvido que ele consiga, mas é a proposta do exercício, né? Porque correr tudo isso de tempo por dia não deve ser fácil, não. Mas vamos lá. Tampei as horas. Quem que eu tenho que relacionar? Quilômetro e dia. Então, aqui nos dias eu já vou pôr a setinha para baixo. Aumentou. Certo? Vamos fixar as horas? 12 horas por dia. Então, ó, 2.232 quilômetros, eu demorei 6 dias em 12 horas. Eu estou tendo mais dias. Eu estou correndo 12 horas por dia. O que vai acontecer com os meus quilômetros? O que vai acontecer com os meus quilômetros? Ó, tô andando mais horas por dia. Correndo 12 horas. Mais quilômetros. Mais quilômetros. Eu tô andando mais dias, eu vou ter mais quilômetros. Perfeito. Então, maior valor embaixo. Ó que fácil, já deu diretamente proporcional. A gente nem vai precisar para se preocupar em inverter, né? Opa, faltou a gente relacionar aqui, ó. Quilômetros e dias, agora sim, quilômetros com horas. Vamos lá? Tampei os dias. Aqui eu já vou pôr setinha para baixo, porque o 14 é maior que 12. Fechou. Tá. Então, 12 horas por dia, eu andei 2.232 quilômetros. Eu tô andando mais tempo. Correndo 14 horas, eu vou andar mais ou menos quilômetro? Mais. Mais, vai aumentar, né? Perfeito. Acho que é a Ana que tá respondendo, né, Ana? Ah, ó, reconheci a voz, tá vendo? Tô longe, mas não esqueci, hein, gente? 2.232 está para x igual, ó, grandeza x, sempre para a esquerda. Tudo para baixo. Vou me preocupar em inverter? Não. Regra de 3 composta, diretamente proporcional. Então, repito tudo do jeitinho que tá. 6 está para 10, 12 para 14. E aí, eu multiplico aqui, ó. Aí você vai pensar assim, prof, que é um 2. Eu posso simplificar? Ó, se você quiser, até deve, né? Fica mais fácil. Eu falava tanto... Ah, mentira, Ana, porque eu decorei a voz mesmo. Ó, 12 e 14. Vamos dividir aqui. Vamos só terminar isso aqui, gente. Ó, vamos dividir por 2.
Vamos, para simplificar? E esse aqui também, ó, por 2 e 2, só para diminuir o valor e a gente conseguir fazer mental. 6 dividido por 2 é 3. 10 dividido por 2 é 5. Vezes 12 dividido por 2 é 6. E 14 por 2 é 7. Olha lá. Pronto. Já consegui resolver mentalmente. Então, 2, 3, 2 por x. 2.232 está para x. Assim como 3 vezes 6 é 18. Para 5 vezes 7 é 35. Aí ficou fácil, né, gente? Vamos multiplicar em cruz? 18x é igual a 2.232 vezes o 35. E aí é só você resolver, então, a equação. Foi? Gente, terminei a lista. Tem um pouco mais de tempo que eu achei, certo? Vou deixar aqui para vocês uns minutinhos, só que vocês têm isso já, gente, ó. O prof já mandou desse jeitinho, ó. Tá lá na Iônica já, bonitinho, com corzinha. Olha, gente, que capricho que eu tive. Escrevi inverso, escrevi direta. Tudo bonitinho aqui tá lá pra vocês, tá bom? Então, deixa eu descompartilhar aqui, para eu me despedir de vocês, que já são meio...